Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E nessa videoaula de hoje continuaremos a falar sobre currículo Lattes. Dessa vez, a parte 5 da nossa playlist, abordando sobre produções. Então você publicou um artigo científico, apresentou um trabalho em evento, publicou também ali como anais de evento, onde adicionar essas informações, como adicionar todas as informações no currículo Lattes. Tudo isso você verá nessa videoaula agora. Então, se você está interessado nesse tema, está curtindo essa playlist, deixa aí embaixo seu like, também compartilha esse conteúdo com os seus colegas e se inscreve aqui no canal. Então é isso, bora pro vídeo. Ok, gente, novamente estamos aqui no currículo Lattes. E já falamos sobre dados gerais, formação, atuação, projetos. Chegou a hora de falar sobre produção. É importante lembrar e observar o seguinte: quando falamos de produções, o currículo Lattes não limita a produção à publicação. Então, ele divide em produções bibliográficas, e a maior parte das publicações caberão aqui, uma produção técnica e a produção que pode ser artística ou cultural. Então, quando falamos de produção artística e cultural, estamos falando de artes cênicas, de música, artes visuais e outras produções artísticas e culturais. Vamos nos concentrar aqui nessa coluna que aborda sobre produção bibliográfica e nessa outra coluna que fala sobre produção técnica. Olhando aqui para a parte de produção bibliográfica, aqui sim, efetivamente você tem um campo para publicações. Então, se você publicou um artigo científico, é nesse campo, tá? É nessa coluna que você irá preencher os dados. Se você publicou um livro, escreveu o capítulo de um livro, também é nessa coluna. Traduziu um material, por exemplo, traduziu um livro, tá? Fez a tradução de alguma escala, de algum questionário, é nessa parte aqui também que você trará os dados. Se você escreveu um prefácio para um livro, também é nessa parte aqui. Então, veja que tudo começa com artigos que você publicou ou artigo que está aceito para publicação. Então, se colocarmos aqui artigos aceito para publicação, o que vai acontecer? É um artigo que a revista já deu ok, sim, irei publicar o seu trabalho, só que ele não está disponível ainda para acesso público, mas já existe ali um aceite. Então, a partir disso, você pode adicionar aqui no seu currículo Lattes. Você precisará, se a revista lhe fornecer um DOI, tá, que é um identificador desse artigo, ao colocar esse identificador aqui, é bem provável que alguns campos já sejam automaticamente preenchidos. Se porventura não tenha o DOI, você começa a alimentar manualmente esse campo, colocando aqui o título do seu trabalho, o ano previsto para a publicação, o título aí vem sim do periódico, da revista, né, do jornal que você submeteu o seu trabalho, o ISSN dessa revista e o nome dos autores. E aí você pode colocar aqui todos os autores usando aquele mesmo sistema que já vimos em videoaulas passadas, tá? Só de incluir aqui o nome, iniciar a digitação de um nome, ele automaticamente já fará a sugestão de alguns autores, principalmente, ou, na verdade, se você já, em algum outro momento, adicionou o nome dessas pessoas por aqui. Então, já publiquei com um colega, já alimentei o sistema com o nome desse colega. Então, a partir do momento que eu começar a digitar, só de colocar o nome, já aparecem as informações sobre essa pessoa. Então, por exemplo, tá? Aqui eu não vou conseguir digitar, porque ele está pedindo para a inclusão do DOI. Eu vou tentar aqui colocar, tá? Então, André Luiz, e observe que só de colocar aqui o termo André Luiz, nomes ele já me sugere, tá? Principalmente aqui o meu nome como um dos autores. E isso sim é importante. Se você tentar aqui adicionar
todos os nomes de todas as pessoas que publicaram um artigo com você, mas não adicionar o seu nome, ele não vai aceitar e vai pedir para a adição do seu nome completo, tá? Não, nunca publiquei com ninguém, é a primeira vez que publico essa pessoa, então você vem aqui e vai incluir um novo. A partir disso, você coloca aqui o nome completo da pessoa e a própria plataforma já te dá uma sugestão de nome como citado, ok? Então isso aqui é para se o artigo está aceito para publicação. Se esse artigo já está publicado, então aqui, se ele já está publicado, você deve, então vou adicionar um novo item, e a partir do momento que ele está publicado, já foi gerado um DOI. Tá? Se a revista, porventura, não tem a DOI, você coloca o ISSN dessa revista ou o nome do periódico. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Revista Saúde Unifam, tá? Vou confirmar. Ele vai pedir alguns dados aqui, certo? Como o ISSN, o volume, a edição, qual foi a página inicial. Não tenho essas informações, então não vou conseguir avançar, mas todos esses dados existem no artigo que você tem. E, a partir do momento, vou pegar aqui um artigo, e você tem esses dados, só de colocar o DOI, ele automaticamente já preenche, se não todos os campos, boa parte dos campos, tá? Então, novamente, vai colocar aqui o título do trabalho, o ano de publicação, o meio de divulgação, se foi meio digital, se foi impresso, se é uma das suas produções mais relevantes, e vai pedir o nome da revista, o ISSN, o volume, qual foi a página inicial e o nome dos autores que participaram dessa publicação. Então, observe que é algo muito parecido com o que vimos anteriormente. Logicamente, o que vai mudar é que aqui você tem mais dados sobre o material, já que ele já foi publicado. Se você lançou, publicou um livro ou escreveu um capítulo de livro, aqui também está o ponto para preenchimento. Então, você vai incluir um novo item. E aqui, já que é um livro ou um capítulo de livro, ele pode pedir novamente o DOI ou agora o ISBN. Então, a revista, normalmente ele vai trabalhar com ISSN e livros trabalham com ISBN. Então, só de colocar aqui o nome, então vou abrir aqui um modelo, um exemplo, só de colocar o nome, ele já preenche automaticamente os campos. Se não preencher, você colocará aqui qual o título do capítulo, o ano de publicação, novamente o meio de divulgação e informações detalhadas sobre o seu livro, tá? Então aqui ele está pedindo mais especificamente sobre o capítulo e aqui é relacionado ao título do livro, tá? Então aqui nesse caso, nesse exemplo, foi escrevi um capítulo sobre exames de imagem e pneumologia dentro do livro, que é o Guia de Diagnóstico por Imagem, volume 1. Beleza? Então, são esses dados que você precisa preencher quando falamos de livros ou capítulos. Tá? Aqui é texto em jornal ou em revista, trabalhos publicados em anais de eventos, então às vezes você participa de um simpósio, de um congresso, e os resumos que foram ali apresentados, né? Você foi lá, submeteu um trabalho, apresentou esse trabalho, muitas vezes o congresso ele lança em uma revista científica os anais de evento. Então eles pegam todos os resumos e publicam aqueles resumos. Então você pode adicionar isso aqui como trabalhos publicados em anais de evento, tá? Então você coloca aqui, novamente, eles vão pedir o DOI, tendo o DOI, automaticamente já fará o preenchimento. Não tendo, você vai colocar aqui a natureza, se foi um resumo completo, né, se foi o trabalho completo, se foi apenas um resumo, se foi um resumo expandido, o título, ano de publicação e dados sobre o evento. Se era nacional, se era internacional, se era regional, o nome do evento, a cidade, o ano de publicação e os dados agora sobre a fonte, onde ele foi publicado. Ah, ele foi publicado numa revista? Pronto, a revista ela tem um ISSN. Ele foi publicado em forma de livro? Foi gerado ali um ISNB.
E, portanto, você tem agora dados sobre a editora, a cidade da editora e o nome dos autores. Preenchendo todos esses campos, você termina e finaliza essa parte de apresentação de trabalhos, né, publicados em anais de evento. Depois você tem a apresentação de trabalhos e palestras. Então, você foi e apresentou um trabalho científico em um congresso. Você foi convidado para palestrar sobre algum tema. Então, esse é o campo que você precisa preencher. Você vem aqui e clica, e aqui você vai adicionar qual foi a natureza, se foi uma conferência, se deu uma palestra, né? Se você participou de um congresso, um seminário, foi um simpósio, o título da sua palestra, o ano que você palestrou e dados sobre o evento. O nome do evento, a instituição que promoveu esse evento, o local onde o evento foi realizado e a cidade também que o evento foi realizado. E coloca aqui o nome dos autores, se foi a apresentação de um trabalho com várias pessoas, tá bom? Além disso, se você criou uma partitura musical, esse aqui é o ponto de preenchimento. Se você, como já vimos, né, traduziu algum material ou escreveu um prefácio ou um pós-fácio. E aqui em produção técnica. Produção técnica, ele envolve mais assim, criei um produto. Eu posso colocar aqui, tá, as informações sobre o produto que eu criei. Criei um programa de computador, mesmo que sem registro. Você pode adicionar aqui, o pessoal das tecnologias podem se aproveitar bastante desse tópico, tá? Fiz a revisão técnica de algum material. Então, por exemplo, eu fui convidado para revisar um trabalho de mestrado, um trabalho de doutorado. Você também pode adicionar, beleza? Dei um curso de curta duração. Fui o facilitador de um curso. Posso adicionar aqui, ó, curso de curta duração ministrado, tá? Fiz a edição de algum material, de um livro, fiz a edição de um capítulo, de uma revista. Esse é o campo. Dei entrevista em uma rádio, dei uma entrevista na televisão. Você também pode adicionar isso aqui, tá? Gerei um relatório de pesquisa. Então, estava ali responsável por um grupo de pesquisa, gerei um relatório de pesquisa. Também isso é produção técnica. Tenho um website, um blog, e lá publico algumas reportagens, publico alguns textos. Isso também é considerado como produção técnica, tá? Então, produção não entenda apenas como publicações científicas, trabalhos científicos. Sim, faz parte, entra aqui, ó, em produção bibliográfica, mas a parte técnica também, que envolve todo, por vezes, né, o por trás ali do palco principal, tem também o seu campo para preenchimento aqui no currículo Lattes, beleza? Então, falamos aqui sobre produções, seja ela bibliográfica, seja ela técnica, e passamos aqui também rapidamente pelas produções artísticas e culturais. Então é isso, gente. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Essa super importante para você que está aí na graduação, para você que está já no mestrado, na pós-graduação, seja ela lato sensu ou stricto sensu, que é a parte de produções. É tudo que você tem produzido, seja de forma bibliográfica, então publicando artigos, seja produção técnica, dando entrevista, fazendo edição de algum material, dando cursos, tudo isso você pode adicionar no seu currículo Lattes. Então, se você gostou dessa videoaula, não se esquece, se inscreve aí no canal, também deixa o seu like, compartilhe esse conteúdo com seu colega e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal, porque iremos continuar detalhando, aprofundando sobre currículo Lattes. Então é isso. Até o próximo vídeo.